Olá pessoal, mais uma vez com vocês aqui, Maurício Franco, Garimpo Colecionadores de Pedras. Como estão aí os garimpeiros? Deus abençoe aí que colham bastante frutos, os colecionadores, os amantes do reino dos minerais, os curiosos. No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre a questão de garimpagem, de garimpeiros, de cuidados de ter conhecimento. Esse aqui eu vou falar um pouquinho mais direcionado a colecionadores. Uma coisa importante que é importante, eu muitas vezes deixo de fazer e sei, tá? Os meus mestres aí iriam me chamar muita atenção, muitas vezes é que eu apresento amostras sem luvas, tá? Tem algumas amostras de minerais que são tóxicas e penetram na pele. Então, é sempre bom conhecer os minerais que vocês estão colecionando, óbvio, e trabalhar e ter luvas, para estar fazendo o manuseio. Para pedra lapidada é bom que você não fica deixando a pedra oleosa. Eu vejo que os vídeos meus eu faço sem luva, mostrar um pouquinho a mão, mas o certo seria fazer com luvas. E alguns minerais, pirita e fluorita e outros minerais mais, vamos dizer assim, mais uma dureza menor, eles tendem a desprender alguns minérios na mão, alguns sais, E isso pode acarretar algum problema. Então é sempre bom estar manuseando com luva, Lembrando que a maior parte de colecionadores, apesar de eu começar desde criança a colecionar pedras, Eu comecei a ter contato mais, vamos dizer assim, mais amador para profissional quando eu tinha seus 18 anos aí, que eu comecei a comprar, a interessar por tipos de pedra, da onde vem, isso daí fez uma diferença, tá? Então procurem trabalhar com luva se possível, quando é. Um outro detalhe, as coleções, quando a gente começa a montar a coleção, é sempre bom colocar ela, ver que tem pedras tipo ametista. Se você colocar muito lugar com muita iluminação, ela vai começar a perder a tonalidade dela. A ametista é uma pedra que ela começa, muito exposta ao sol, ela começa a perder a tonalidade, tá? Então é bom a gente saber disso, e outras pedras aí têm reações diferentes com o sol, com claridade. Um outro detalhe é a questão da dureza da pedra. Muitas vezes você começa a colocar ela num lugar, muda, ou coloca num lugar que ela é muito exposta e tem que se limpar ela com frequência, aí você vai estar estragando a pedra. Aí, ó, uma parte da beleza dela. Então, procurar ter ela num armário, num recipiente fechado, onde não tenha muito abalo, muito chacoalhão, vamos dizer assim, para que essa amostra ela se conserve bonita por muitos e muitos anos aí, Uma outra coisa que é sempre bom, uma coleção bem prestimosa, vamos dizer assim, normalmente ela leva o nome embaixo da pedra, o peso, a qualidade dela, se a pessoa vê necessidade, e a origem do mineral. Tem algumas que elas são tão famosas pela origem que a gente coloca a cidade que é. Então, a cidade que foi encontrada tem as melhores. Então, a gente coloca a cidade dela lá. Então, uma esmeralda coletada na Bahia, agora me fugiu o nome da cidade, tá? Não é Canastra, é Carnaíba. Na cidade de Carnaíba, então ali a gente sabe que tem muita esmeralda, tem muita esmeralda na Bahia, e nessa cidade aí ela tem como água marinha também tem um lugar dela que ela é encontrada, com mais qualidade. E aí, no caso, se você não for
especificamente tiver algum lugar começando, se você não quiser expor a cidade, né, é expor o país, tipo ametista, forma dela um geodo de ametista, um cristal de ametista, o nome aí você vê que mais tem a ver com o que você está expondo. Aí o peso, né, no caso se ela é bruta, é expor ela em gramas, né, ou quilos, e se for lapidada, expor ela em quilates, CTs, né. Normalmente quando ela é lapidada, a gente coloca em caixinhas, tá? Que ela é fechada e a gente marca na caixa com uma etiqueta a lapidação, a pedra. Se tem certificado, a gente coloca junto embaixo, né? Dobra e coloca junto, ou se não, deixa junto ali. Se tiver guia, né? Então, tem que expor aí. Então, é expor num lugar que não tenha muita luz, mas quando você precisar ter determinada iluminação, dependendo da pedra, você tenha, né? Se não tiver essa questão, esse problema de iluminação, não tenha essa questão, essa preocupação, tá? Mas é sempre bom conhecer esse minério para saber se tem esse problema ou não. Os quartos, o cristal de quartzo rotinado, assim por diante, fumê, eles não perdem a cor. Então, se a sua coleção ela for determinada de quartzos, né? De cristal de quartzo, então pode estar fazendo só de cristal de quartzo, você pode manter ela, aí vamos dizer assim, exposta dentro de uma cristaleira, de um armário, aí, de um expositor, né, de vidro de preferência, com espelhos, acho que dá um efeito legal. Tem pessoas que colecionam esferas, eu estou começando a pegar um amor por esferas, tá? Então a gente consegue montar uma exposição só com um tipo de esferas de várias pedras, né? Ou você pode fazer uma coleção específica, vamos supor, uma coleção de esmeraldas, uma coleção de esferas. Você vê que um é a formato e o outro é o tipo de pedra, né? Coleção de pedras lapidadas, já é uma outra coleção. Coleção de pedras formatos naturais dela, já é um outro tipo de coleção. Então, cada um tem, ou da família, vamos supor, eu coleciono, não esmeralda, eu coleciono da família dos berilos, né? Eu coleciono água marinha, coleciono esmeraldas, morganita, heliodoro, coleciono da família dos cristais. Então, sempre é bom começar, eu acho, pelas pedras mais em conta, né? Mais baratas e que você encontra na sua região. E eu acho que é fundamental é você ter pedras que você coletou. Tá? É para você saber o trabalho, para você saber valorizar a tua coleção. Eu acho que isso daí engrandece muito e dá muito prazer você falar, olha, essa ametista eu que coletei num lugar onde não tinha ametista, mas naquele lugar foi encontrado. Eu achei uma ametista aqui em Jumirim, natural aqui, tá? Como eu achei um cristal rutinado. Então, tudo bem que são amostras pequenas, mas é de tanto procurar, tá? A gente acaba fazendo, achando, né? Eu utilizo isso como terapia, essa questão de coleção, tá? Eu acho que faz muito bem para a cabeça, para desenvolver. Eu sou corretor de imóveis também, então ajuda muito a você a analisar determinadas situações. Quando você está andando, você está coletando algumas amostras para ver, pensa, sem aquela obrigação de você estar lá, que você tenha que estar achando um diamante, entendeu? Eu acho que isso daí ajuda bastante a pessoa a estar relaxando, de repente pega a família, vamos para Piracicaba, que tem a represa, lá a Rua do Porto, lá famosa, lá dos peixes e tal. E tem lugar que dá para coletar alguma amostra, que de repente você está andando, está conseguindo coletar alguma amostra ali, alguma turma ali, alguma ágata, alguma cornalina, né? Um cristal. Como eu disse para você, cristais se acha em todos os lugares. Então, é sempre
prazeroso estar fazendo isso. É ter uma amostra que você colheu. Tá? Você fez a diferença ali. Não foi, muitas vezes é o que eu falo para vocês, não é a gente que escolhe a pedra que escolhe a gente. Muitas vezes você se dispôs a deixar uma pedra te escolher. Isso é uma coisa muito gostosa, tá? E demais é ter todo um equipamento, né, para analisar realmente, é saber que a pedra que você... A pior coisa que tem é quando você fala muito, isso aí aconteceu comigo, tá? Eu tinha a cornalina, eu falava muito por ela, quando ela era uma ágata, eu falava que ela ágata de fogo. E na realidade a ágata de fogo ela é encontrada no México, em alguns outros países, mas principalmente no México, né? E ela é bem diferente da cornalina da ágata vermelha, né? E eu cheguei a falar até que um amigo, né, chegou a comentar, olha, você estava falando que era isso e é isso daqui, entendeu? Que era a ágata de fogo, mas a ágata de fogo é essa de cá. Então é saber para não passar. Outro problema também, o olho de Apache, tá? O olho de Apache, chegaram a mim como aquela pedra que era das fadas, que parece um olho, ou aquelas discoides, falando que aquilo lá era olho de Apache, tá? E eu comprei a ideia e fui para frente. Daí um amigo falou assim, não, olho de Apache na realidade é uma obsidiana que o pessoal faz até a lâmina de flecha, né? Que ela é super cortante. Então é você ter essa noção. Esses dias eu postei um monte de coisa sobre um monte de escória, né? E por incrível que pareça, eu entrei no YouTube e dei de cara com uma pessoa mostrando uma escória linda azul, como se fosse uma pedra, tá? E infelizmente a gente acaba passando uma certa vergonha com isso. Então é procurar conhecer bem os materiais, os minerais, para a gente não fazer passar essa vergonha, né? Com o mineral. Então é conhecer realmente. Muitas vezes a gente compra, eu sou muito frequentador de feirinhas, tá? Onde vende pedras. Em Guarujá tem, na praia de Tangueiras tem uma feirinha lá que tem pessoas que vendem pedras. Em Campinas tem, e em Sorocaba também tem, e tu também tem lugares que vendem pedra. Fora BH, São Paulo, aí sem comentários, né? Existem grandes lugares aí que são especializados em vendas de pedras. Então aí você tá lá, muitas vezes está trocando uma ideia, parar muitas vezes, perguntar, ver, conhecer, entendeu? Porque ninguém muitas vezes é dono, a gente muitas vezes não pensa que tem o conhecimento e não é dono da razão. Então isso é muito importante, né? E demais, espero que tenham gostado dessa aula aqui sobre como expor seus materiais, suas pedras, né? Tem algumas questões de segurança também, né? De deixar travado, porque infelizmente uns pegam, quer pegar na mão e não tem o cuidado o necessário, acaba derrubando, quebrando. Outros, muitas vezes a gente deixa tão exposto numa loja, num lugar, e acaba alguém passando e levando embora. Então é esse cuidado com segurança também, tá ok? E mais, se vocês tiverem mais alguma pergunta, curiosidade, tá? Pode aí me mandar aí a pergunta aí, que eu teria o maior prazer estar respondendo, tá? E conhecendo um pouquinho de vocês também, tá ok? Fiquem com Deus, um grande abraço, que as suas coleções sempre sejam abençoadas com amostras aí grandes e tragam muita felicidade a todos aí, e a gente sabe que dura para muito tempo aí, e passe de gerações para gerações, trazendo alegria aí e conhecimento, ok? Até a próxima, um grande abraço a todos.